Na obra A Chave dos Grandes Mistérios, Eliphas Levi apresenta pra gente, dentre outras coisas, alguns axiomas que todo estudante de esoterismo deve saber. Hoje nós vamos estudar o segundo axioma, que diz: querer o mal é querer a morte. Uma vontade perversa é o começo de suicídio. Para a gente começar a entender um pouco do significado e dos ensinamentos que esse axioma traz para a gente precisa relembrar alguns conceitos para partir de um ponto em comum. Lembrando que nessa nomenclatura a gente pode dividir da seguinte forma: a gente tem um bem, que seria um bem com letra maiúscula, que faz uma referência a algo que é imutável, a algo que não é ilusório, que é real. E esse bem, ele sustenta toda a manifestação, ele está, entre aspas, por trás dessa manifestação. E aí, quando a manifestação de fato acontece, esse bem com letra maiúscula se manifesta através de duas polaridades: um bem com letra minúscula e o mal. Ambos são transitórios, mas a gente pode entender que o bem com letra minúscula, ele é uma parcela do transitório que tem conexão com isso que é imutável, com isso que é sagrado. E o mal, por sua vez, seria a ausência desse bem, ou seja, seria esse componente da existência que não tem ligação com isso que é permanente, com isso que constrói, com isso que unifica. Ou seja, ele está mais relacionado com a destruição, com a desunião, com a separatividade das coisas. É claro que você pode estar pensando assim, né? Mas por que o bem, essa grande ideia, né, suprema do bem, essa ideia platônica, foi se manifestar em bem e mal, né? Não faz muito sentido quando para pensar assim. Porque na verdade, como o João disse, né, essa questão do bem minúsculo e do mal minúsculo, na verdade o bem minúsculo, além de ser esse que se conecta com o bem maior, ele é a nossa capacidade de percepção desse bem maior. Ou seja, sempre que nós percebemos esse bem maior e aplicamos esse bem maior, e aí, se você quiser entender um pouco mais sobre isso, acessa o nosso vídeo sobre o axioma 1 do Eliphas Levi, né, onde ele fala um pouco melhor sobre isso e a gente explica um pouco melhor também. Mas sempre que você consegue perceber esse bem maior, esse bem absoluto, imutável, que não é algo do meio social, que não é algo subjetivo, como algumas pessoas vão dizer, não é algo relativo, né? Tipo, você tem o seu bem, eu tenho o meu, você tem o que é certo. Cada um com a sua verdade interior. Cada um com a sua verdade interior, desde que a sua verdade interior seja a verdade verdadeira, entendeu? Então, assim, é claro que ninguém aqui tá querendo dizer que é o dono da verdade. Nós não somos o dono da verdade. A questão é, existe a verdade. A gente só está dizendo isso. A gente está dizendo que a gente tem ela, que a gente domina ela. Existe essa verdade. E quando você se conecta com essa verdade, consegue manifestar através da sua vontade, essa verdade se torna o bem, com essa letra minúscula. Só que toda vez que você ignora essa verdade, toda vez que você ignora esse bem e age de forma a não contemplar esse bem, você está agindo com o mal. Certo? Então, só para dar um panorama assim, né, ficar um pouco mais claro do porquê que esse bem se manifesta dessas duas formas, né? Sim. É muito mais uma percepção nossa com relação a ele do que ele propriamente dito, né? E é interessante que a gente falou de bem, de mal, de vontade, e nesse axioma Levi ele traz essa questão de querer o mal, né? A gente tem que entender que querer o mal perpassa uma faceta inferior do que a gente chama de vontade, que a gente poderia nomear como desejo. Já falamos disso aqui várias vezes no nosso canal, mas o desejo ele nada mais é do que justamente essa nossa vontade aplicada para as coisas que são mais baixas, aplicada às coisas que são da matéria, enquanto a vontade mesmo ela deveria ser aplicada àquilo que é elevado, aplicada àquilo que é bom. Então, quando você quer o mal de alguém, quando você quer a destruição de alguém, você já está partindo do pressuposto de que você está praticando utilizando essa potência, que é a sua vontade, de uma forma negativa, desejando coisas que são mundanas, desejando coisas que são destrutivas. E isso inevitavelmente traz a morte. A morte nesse sentido como algo de destruição mesmo. Claro, a morte sempre vai trazer a ideia de destruição, mas filosoficamente falando, ela também pode trazer ideias de transformação, de transmutação, ela faz parte da vida. Mas nesse axioma especificamente, Levi está tratando da morte como destruição pela destruição. Ou seja, eu não gosto de fulano, eu quero o mal desse fulano. E a partir do momento que eu quero o mal dessa pessoa, eu estou trazendo a morte. Para essa pessoa, não necessariamente, mas para mim mesmo. Por isso que ele fala que é o começo de um suicídio, né? Por que isso? E aí a gente precisa desdobrar um pouquinho mais. A gente já explicou a questão do bem como essa própria ideia que a gente pode dizer que seria o próprio Deus, né? Que está muito associada com a ideia de bem de Platão, né? A gente tem que entender
que Levi, ele era um magista, mas ele também era cristão, ele também era católico, então a gente tem que entender o que Levi sabia, o que ele tinha acesso, qual era o arcabouço dele que fez com que ele expressasse esse axioma. E tem uma coisa que a gente sempre fala aqui que é que é sempre importante tocar nesse assunto, que é a questão de que tudo é uno. Tudo é uma única coisa, tudo é o bem. Toda separatividade é apenas uma percepção ilusória nossa. Então, vou clarear aqui um pouquinho para vocês dando um exemplo, utilizando Patrick, eu como exemplo, né? Então, eu posso dizer que o Patrick que aqui fala com vocês, ele é apenas uma face do Patrick. É a face expositor, é a face do Patrick do Pedra de Afiar, né? É uma face que é diferente da face de quando eu estou dando aula para os meus alunos, que é diferente da face de quando eu estou tratando os meus pacientes, que é diferente da face de quando eu estou em casa com a minha mãe, de quando eu estou na rua com os meus amigos. Não porque eu seja uma pessoa duas caras, né, mas sim porque eu, assim como você, assim como todos nós, nos manifestamos com máscaras. Nós temos várias facetas diferentes. Só que é importante lembrar que todos esses Patricks são expressões de um único Patrick, que sou eu. Da mesma forma, eu, Paulo, João, você e todas as pessoas que existem são expressões distintas de uma mesma fonte, de um único ser, que a gente também pode dizer que é esse grande eu. Então, entenda que se o Patrick professor é prejudicado, o Patrick terapeuta, o Patrick do Pedra, o Patrick filho, o Patrick amigo, o Patrick irmão, todos eles vão ser prejudicados também, porque todos eles fazem parte desse único ser que é o Patrick. Então, da mesma forma, se eu prejudico o Paulo, se eu prejudico o João, se eu prejudico você, ou se eu simplesmente desejo isso, eu já estou prejudicando uma faceta do meu próprio ser, da minha própria manifestação, e eu estarei me autodestruindo. Dentro dessa questão, a gente pode desdobrar uma série de coisas, mas uma primeira que é importante da gente falar é que no momento no qual você está se destruindo, seja tentando destruir o outro ou até mesmo se destruindo, você está trazendo a morte no sentido de que você não está criando nada de bom ali dentro, né? Você está cometendo um suicídio, você está se desconectando com essa fonte do bem que dá a vida, que dá o movimento, que dá a plenitude em si. Então é interessante a gente sempre trazer essa reflexão, porque quando a gente começa a buscar o mal, e o mal não é apenas desejar a morte do outro, mas é todo o comportamento que eu tenho, que eu desconheço o bem, ou seja, se eu vivo pela forma e apenas pela forma, eu estou praticando o mal. Se eu vivo num culto à minha forma, não só a forma física, mas tudo aquilo que é de forma em si, eu estou praticando o mal. É como a gente pensar que a forma é um vaso, a essência é o vinho que está dentro desse vaso. Muitos admiram o vaso, pensam, nossa, esse vaso é bonito, esse vaso é assim, esse vaso é aquilo lá, mas poucos são aqueles que degustam dessa essência, desse vinho. É pensar o que você deve buscar de fato. O vinho tem que ser bom. Ele pode estar bom numa forma ruim ou ele pode ser bom numa forma boa, mas você deve buscar aquilo de fato. A essência é o essencial, né? Desculpa. Mas a essência é justamente isso que você deve buscar. Se você se pega à forma, você jamais consome o vinho e você sente sede, você sente o vazio. Você começa a sobreviver. Você começa a levar uma vida de zumbi. Os grandes filmes, os grandes livros de zumbi falam sobre isso, dessa vida no automático, dessa vida que você, aos tempos modernos do Chaplin, é só virar a chave. É aquela vida no automático que não te agrega nada. Ah, mas Paulo, eu ganho dinheiro. Ah, mas Paulo, eu tenho tantos seguidores. Ah, mas Paulo, eu tenho status. Beleza. Tudo ilusão. Isso de fato alimenta a sua essência? Não, então você está apenas sobrevivendo, você não está vivendo. Você está cometendo aquilo que o Eliphas Levi fala de um suicídio, porque você está se desconectando dessa essência. Você não está provando desse vinho, você está colecionando jarros para mostrar para as pessoas, olha só essa minha adega que maravilhosa, né? Tem esse jarro aqui que é bonito, nossa, esse outro aqui, esse tem essas formas, tem isso aqui, mas está todo mundo com sede. Ninguém está bebendo nada. Um exemplo muito legal que veio na minha cabeça, não pude deixar de evitar conforme você ia falando desses vasos, é a questão de livros, né? Sim.
Porque isso é algo que está muito comum hoje em dia, né? Você ter vários livros. Hoje em dia não, há muito tempo, né? E não lê-los. Mas ao mesmo tempo você usa eles como uma forma de decoração e também como uma forma de ostentação. No sentido de tipo, olha como eu sou culto, eu tenho muitos livros. Não, às vezes nem muitos livros. Às vezes você tem aquela mesinha de centro com um livro tal, assim, aquele livro um pouquinho mais caro que você resolve, não, olha, dentro da minha decoração eu comprei esse vaso que custa 5 mil reais, gastei 400 nesse livro, tem imagens incríveis, o papel gostoso, mas você leu? Não. O que ele fala? Não sei. Mas ele tá aqui compondo o layout da minha sala. Exatamente. E falando até em livro, assim, muito mais vale um livro que você consegue refletir, aplicar na sua vida e, de repente, até quem sabe debater com as pessoas ao seu redor, do que, como vocês falaram, ter muitos livros. Inclusive, caso você queira conhecer um pouco mais do nosso projeto e também participar dos nossos cursos, debater com a gente sobre esses vídeos, sobre livros, enfim, sobre uma série de assuntos, você pode ir em catarse.me/pedra de afiar e também saber como é que você pode contribuir para o nosso projeto continuar crescendo. E aí acho que fica uma mensagem, no fim das contas, que é a ideia de que o bem na nossa vida, ou melhor, o bem quando ele se manifesta na nossa vida, ele se manifesta na maior parte das vezes de forma bem simples. Ele é o momento onde a gente está com os nossos amigos, ele é aquele fim de tarde ou fim de semana onde a gente realmente consegue perceber tudo aquilo que a gente construiu de bacana na nossa vida, ou às vezes até, quem sabe, repensar e ver o que eu posso construir de melhor dali pra frente. Enfim, ele é representado por pequenos instantes, onde a gente vai virando uma chavinha e principalmente onde a gente vai entendendo a grandeza de tudo isso que está ao nosso redor, a importância que é construir pequenas coisas no dia a dia, ter pessoas ao nosso redor que de fato amem a gente, que a gente realmente ame, para que a gente possa, no final do dia ou no final da vida, dar forma a essa ideia que o Patrick trouxe lá no início, de que tudo é uma coisa só, de que todos nós somos uma única coisa. Pessoas, sociedade, enfim, animais, tudo isso. E se a gente se perde dessa essência, mais uma vez, não importa o que você construiu, talvez não tenha tanto sentido assim e talvez se perca ao longo do tempo, se torne realmente ilusório e deixe de existir, não deixe uma marca de verdade para as outras pessoas, para a construção de um lugar melhor. E se você quer deixar uma marca para outras pessoas e principalmente para a gente, aproveita e se inscreve no canal e até o próximo programa. Tchau, tchau!